Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Você no Divã, comigo, Aloísio Silva, psicanalista. Muitas pessoas fizeram contato comigo, querendo saber qual é o impacto psíquico do que aconteceu na que aconteceu no Big Brother, voltou. Enfim, se continuar travando, a gente vê aí se é um problema da Vivo, né? Se é aquele local. Aconteceu semana passada. Se é o smartphone, se é a internet. Mas eles me perguntaram, Luiz, como é que é isso? Eu confesso que eu poder. Mas em função de várias postagens no Facebook, me chamaram a atenção. Né? A cena do pai beijando a filha na boca, né? Dando selinho. Depois o pai dormindo com a... Quer dizer, num momento de abraçado na cama, a filha de 20 e poucos anos, 20 anos eu acho. E aí as pessoas estão todas querendo saber isso. E ontem eu estava na casa dos meus pais, na parte da manhã fui visitá-los e lá estava passando a entrevista com a esposa e com o primo, né, da família, que saíram da casa. Então entraram, para você entender o que eu estou dizendo, o Big Brother Brasil esse ano, para piorar, né, não é um programa muito bom, eu não recomendo, não gosto, mas eu tenho que debater, porque é um assunto que tem a ver com a sociedade. Então, o Big Brother começou com uma família começando na casa. Essa família é composta pelo pai, pela mãe, pela filha e por um sobrinho, a família Lima, que eu até confundi que poderia ser a família Lima dos músicos, não é? E essa família ficou uma semana na casa e depois passou pelo paredão, na qual 2 seriam eliminados, que foi a mãe, no caso, e o sobrinho, com o pai e a filha. E as pessoas estão compartilhando no Facebook, né, cenas em que o pai beija a filha na boca, em que o pai abraça a filha durante a noite, dormindo. E então tá complicado aí a questão. E aí na casa dos meus pais, a mulher estava lá muito magoada, dizendo que ofenderam a família dela, que aquilo não é imoralidade, que era apenas um carinho, um amor de família, mas que o pai não tem nenhum vínculo sexual com a filha, que a família toda faz isso. Então, como é que a psicanálise vê isso aí? Primeiro vamos discutir aí por que todo o público, a maioria do público brasileiro que acompanha esse programa, né? Esse programa foi copiado dos Estados Unidos. A maioria das pessoas que acompanham esse programa não concordaram com o comportamento da família ali. E por que isso acontece? Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer como é que acontece o pacto de civilização. Nem sempre o homem foi civilizado, o homem e a mulher. Houve uma época que tudo era muito livre. Então o homem transava com qualquer mulher, a mulher transava com qualquer homem, não havia família. Como a mulher transava com vários homens, quando ela ficava grávida, ela nem sabia quem era o pai daquela criança. Então o homem primitivo era assim. E também não havia família, havia aglomerado de pessoas. A invenção da família está ligada diretamente à civilização. Por que ocorre o pacto da civilização, de acordo com Sigmund Freud? O homem procura a mulher
e lhe diz: olha, eu estou cansado de toda vez ter que procurar conquistar uma fêmea, uma mulher. Eu gostaria, quando eu te procurasse, você se desse para mim, sem precisar eu procurar, conquistar, enfim, que você tivesse à disposição para dar para mim. Dar o quê? Dar sexo. E a mulher, olhando para o homem, ela falou: tudo bem, eu vou dar para você. Mas até a gíria é usada até hoje, né? Hoje é uma gíria sobre a mulher dar para o homem, né? Eu vou dar para você. E você vai dar o que para mim em troca? O homem ficou sem saber. Ele pensou: eu vou dar sexo, né? Mas a mulher não queria sexo. E aí diz Freud que a mulher falou: eu dou para você e você me dá um filho. E assim nasce o pacto. Porque o homem não vai dar só o filho. Ele vai dar, vai cuidar, vai proteger, vai alimentar. Então, na verdade aí, com a proposta da mulher, você me dá um filho, ela estava nesse momento inventando a família. A inventora da família foi a mulher. Então houve a invenção da família nesse período, nesse momento. E isso é importante para a gente entender. Se a gente observar os animais, eles cometem incestos. No entanto, o que acontece? Para que a família prosperasse e evitasse concentração, né, de poder, aliás, para concentrar o poder, então foi proibido o incesto. Houve a proibição do incesto, que é a relação sexual entre pais e filhos. Então fica proibido. E essa proibição, ela está presente até os dias atuais. Não só é proibido, como em alguns casos é crime, inclusive. Né? A proibição do incesto. Por que foi necessária a proibição do incesto? Porque a proposta da civilização era formar grupos fortes, em que pudesse ter ali o patriarca, o pai primeiro. Para ele ser pai, ele não podia ser esposo da filha. Então ele era o pai, ele ia comandar. Então aí é a figura forte do pai. E dentro da nossa cultura judaico-cristã, né, quem é Deus? É o pai. Então a figura do pai é muito forte. Então essa proibição, ela é uma característica humana. Por quê? Se nós olharmos os animais, os cães, os gatos, enfim, os animais, eles transam mãe com filho, pai com filha. Não existe essa proibição. Isso é um processo moral, um avanço moral que o homem tem quando comparado aos animais. E fundamental para a vida em grupo, fundamental para a vida política. Então eu aqui não estou falando de questão moral, estou falando aqui de psicanálise. Está no livro Mal-Estar na Civilização, que é o volume mais vendido do Freud. Bom, outro aspecto que o Freud vai abordar com relação a isso é o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? A criança, sem nenhuma formulação erótica adulta, o erotismo infantil não tem nenhuma conotação do erotismo adulto. A criança não sente atração pela outra. A criança, ela se toca, os desejos dela estão no próprio corpo. A sexualidade dela é com ela mesma. Então, mas apesar da sexualidade infantil não ser a sexualidade objetal, que é a sexualidade adulta. O que é a sexualidade adulta? Vou traduzir aí, porque nem todo mundo que está me assistindo entende psicanálise. O que é a sexualidade adulta? É quando você tem o chamado sexo objetal. Ou seja, o outro é o objeto do seu desejo. Então você sente atração por outra pessoa. Isso é sexualidade adulta. Isso é só com o adulto. Só acontece a partir da puberdade. Na infância não tem sexualidade adulta. Então na infância a criança não tem atração sexual pelo outro. A criança é só ela mesma. Mas apesar disso, na primeira infância, mais ou menos por volta dos 4 anos, depois da fase fálica,
que é a fase fálica? É quando a menina descobre que ela não tem pênis, que ela é diferente do menino. E aí a menina começa a se agrupar, aí é uma separação sexual. Até essa data, as crianças brincam juntas, fazem tudo juntas. Tudo se parece. A partir da fase fálica, a menina só vai brincar com menina e o menino só vai brincar com menino. Compreende? Então vai ter a identidade aí, o chamado clube do bolinha, clube da luzinha. Isso acontece a partir dos 3 anos, a fase fálica. Como na fase fálica o menino mais próximo da menina é o pai, e ele é diferente, ela se apaixona pelo pai. E o menino se apaixona pela mãe. É o complexo de Édipo. Por que tem esse nome? Com base na mitologia grega, Édipo rei, a tragédia de Édipo rei, o Édipo se casou com a própria mãe. É uma mitologia, não aconteceu. Mas então Freud vai usar, né, uma peça de Shakespeare com base em Sófocles, que escreveu, né, a tragédia grega Édipo rei. Então o Édipo, menino, a partir dos 3, dos 4, 5 anos, ele se apaixona pela mãe. E a menina se apaixona pelo pai. Você que está me assistindo, você deve lembrar, se você tem filho, ou sobrinho, ou neto, você deve lembrar que a criança nessa época, por exemplo, se deita a mãe, o pai e o filho no meio, o menino, ele vai empurrar o pai para fora da cama e vai dizer: sai daqui, papai, mamãe é minha, mamãe é só minha. E a mesma coisa é a menininha, ela vai fazer isso. Eu me lembro a minha filha mais velha, por exemplo, quando eu chegava da faculdade, eu ia assistir TV, deitava na almofada cansado para assistir TV, a esposa vinha, deitava no meu peito, do outro lado deitava a minha filha. E aí chegava um momento que a minha filha ia empurrando ela com o bracinho, para que ela saísse de perto de mim, para que a mãe saísse de perto de mim e ela ficasse comigo. Esse é o complexo de Édipo. Então é a paixão do filho pela mãe, da filha pelo pai. Esse é um processo primitivo, porque o que está em vigor na cabeça da criança é um sentimento primitivo. Então, é um sentimento incestuoso. Porém, a diferença é que no complexo de Édipo, a criança não tem noção. A menina não está querendo transar com o pai. Ela nem sabe o que é isso. Ela nem identifica o que é isso. Apenas ela sente um desejo pelo pai, mas um desejo infantil, porque o pai é um menino e ela é a menina, é diferente dela, e isso faz com que ela fique curiosa. A mesma coisa o menino. E daí para frente, da maneira, a forma como isso for conduzido, vai gerar conflito muito grande entre mãe e filha, e pai e filho, porque vão ter a disputa pela mesma pessoa. O complexo de Édipo é uma coisa tão forte que o Freud vai dizer, inclusive, que a menina vai continuar buscando o pai dela para casar, o menino vai continuar buscando a mãe dele para casar. Então, normalmente a menina, quando arranja um namorado, alguém que ela se apaixone, essa pessoa tem traços do pai dela. A maneira como ela vê o pai, ela vê essa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que o pai é alcoolista, ela tende a arrumar namorado com problema no álcool, com problema na droga, com a dependência química. Porque se ela vê o pai desse jeito, ela vai procurar alguém dependente dela. Então, a pessoa que o pai tem um gênio forte, tem liderança em casa, comanda a família, ela vai ser submissa ao marido. A mãe tem um gênio forte, coordena a família, conduz a família, ele será submisso à esposa, porque ele vai procurar a mãe para casar. Isso é um processo natural, psíquico, que a pessoa faz isso. Eu não conheço nenhum caso, você que está me assistindo aí, eu não conheço nenhum caso que
a mãe não tem identidade com a esposa, o pai não tem identidade com o marido. Não existe. Às vezes o primeiro casamento não dá certo, o segundo não dá certo, porque o casamento dos pais não deu certo. Então, se a pessoa não fizer análise, ela vai continuar casando com o pai, ele vai continuar casando com a mãe. Então é isso que a gente chama de complexo de Édipo. Qual é a recomendação de Freud nesse caso? Para os pais, no período edipiano, na fase do complexo de Édipo, a recomendação do Freud é castração. O que é castrar o filho? Olha como é que é importante isso. O que é castrar o filho? O que é castrar a filha? A castração moral, a castração familiar que o Freud se refere. A castração é o seguinte: a esposa vai deixar claro para o filho que ela prefere o marido. O filho vai receber o não. Ele vai perceber que a mãe puxa sempre a sardinha para o pai. Ela oferece a parte melhor do frango para o pai. Eu cresci, por exemplo, minha mãe dizendo assim: o peito e a coxa do seu pai. Você vai comer a asa, o pé, o pescoço, mas o peito e a coxa é dele, porque ele é que trabalha, ele que põe comida em casa, aquela família patriarcal. A mesma coisa acontece com o pai. Ele tem que mostrar para a filha que ele prefere a esposa. Olha, sua mãe, uma grande mulher, eu sou apaixonado com ela, eu não sei viver sem sua mãe. Quando a menina escuta isso, ela fica brava, a menininha, né, fica nervosa, faz pirraça, mas ela tá escutando a seguinte frase: eu prefiro sua mãe, você está em segundo lugar. Isso que a gente chama de castração. Se não houver a castração, diz Freud, a garota vai crescer uma menina caprichosa. Todos terão que obedecê-la. Ela não vai aceitar não. Terá dificuldade em aceitar não. Vai crescer um homem arrogante, prepotente, autoritário, porque ele não aceita o não. O primeiro não que ele tinha que ter recebido tinha que ser da mãe dele. Então é a época da formação do caráter. O Édipo é o início da formação do superego, é o início da formação do caráter. Então é importante, o superego é aquela nossa parte que vai dizer não para a gente. Então é importante você dizer não para o filho, não para a filha, castrá-lo, porque o mundo vai dizer não muitas vezes. A professora vai dizer não, o patrão vai dizer não, a médica vai dizer não, enfim, a gente recebe muito mais não do que sims na vida. E o primeiro não é dado pela pessoa do sexo oposto, pelo pai ou pela mãe. Então, é uma cena que eu acho que ilustra bastante a castração, por exemplo, quando o casal entra no quarto para a sua intimidade, traduzindo, quando o casal entra no quarto para fazer sexo. A menina, muito curiosa, 4 aninhos, ela não sabe o que é sexo, mas ela imagina que ali tem algo especial, algo importante que os dois vão fazer. E ela quer entrar, ela quer ficar no quarto junto. Então o que acontece? Nesse momento, quem deve tomar a iniciativa, já que é uma menina, é o pai. O pai vai chegar para ela e vai dizer: filha, agora papai vai ficar com mamãe, você vai dormir na sua caminha, no seu quarto. Leva ela até o quarto e fecha a porta. Aí ela vai vir correndo de volta, igual um bumerangue, né? E você vai fechar a porta na cara dela. Ela vai fazer pirraça, vai chorar, vai doer na criança, mas é importante para a educação dela. É importante, aí ela vai falar: caramba, a coisa melhor que a minha mãe tem está sendo feito agora, e ela pode e eu não posso. Então ela está em primeiro lugar, ela vai aprender a respeitar a mãe, ela vai aceitar a autoridade da mãe. Se isso não acontecer, vai ficar aquela picuinha entre mãe e filha pelo resto da vida. Por quê? São moças não castradas. A mesma coisa vai acontecer ao contrário. O menininho está na porta do quarto, todo curioso, para saber o que o pai e a mãe vão fazer.
E aí, ao invés, não é o pai que vai fechar a porta. Porque se o pai fechar a porta, o pai é um concorrente, é um adversário. Ele vai ficar com mais raiva do pai ainda. Quem tem que bater o martelo tem que ser a mãe. Ela tem que escolher qual dos dois machos é daquele. Qual é o macho alfa daquele território ali. Então ela vai chegar e vai dizer para o menino: olha, vai para sua cama, e vai fechar a porta na cara do menino. E o menino vai chorar, vai bater na porta, vai espelhar, vai arranhar a porta, mas ele vai entender que o macho alfa daquele território é o pai dele e que ele tem que se submeter à ordem do pai. Se isso não acontecer, esse garoto vai ter um problema sério. Vai ser um garoto arrogante, prepotente, vai ter dificuldade em obedecer na empresa, porque todo mundo que manda tem que obedecer. E isso, então, e pode afetar o caráter daquele menino. A gente fala, fulano é mau caráter, né? Fulano não tem caráter. Exatamente esse é o processo do caráter. É o não do complexo de Édipo. Suponhamos que não aconteça isso. A gente já falou as consequências. Por exemplo, uma coisa muito séria que os pais às vezes fazem. Eu viajo muito, vocês sabem, eu viajo o mundo inteiro. Geralmente lá fora eu fico em casa de brasileiro que mora lá fora, a não ser Portugal, que os portugueses, né, falam português, é óbvio, e na Suíça, que o meu amigo é português. Mas fora isso eu fico em casa de brasileiros. E eu percebo lá fora, aqui dentro do Brasil, em vários estados do Brasil, isso não é de um estado ou outro, às vezes o marido chamando a esposa de mãe e a esposa chamando o marido de pai. Isso cria uma confusão na cabeça da criança que vocês não têm noção quando se faz isso. Então, por quê? Se eu chamo a minha esposa de mãe, isso quer dizer que eu sou irmão do meu filho. Olha, se eu sou irmão, como é que eu transo com ela e ele não transa? Então vai crescer a rivalidade. Aí muitas vezes esses pais dizem assim: eu chamo a minha esposa de mãe para ensinar meu filho a chamá-la de mãe. Olha, você pode explicar para ele não é imbecil. Chega para ele e fala: olha, meu filho, ela é sua mãe. Eu chamo pelo nome porque eu sou casado com ela. De novo a hierarquia. Ou o melhor, no caso, a própria mãe dizer: olha, meu filho, papai me chama pelo nome, me chama de amor, porque ele é casado comigo. Você não, você é filho. Você tem que me chamar de mamãe e nada de amor. Quem chama amor é só o papai. E a mesma coisa o pai com a filha. Quem chama amor aqui é só a mamãe. Você vai chamá-la de mamãe. Ela chama de amor. Eu posso chamar de amor, você não. Então, hierarquizar, essa hierarquização entre pais e filhos tem que acontecer de acordo com Sigmund Freud. E aí, o que acontece se o pai beija na boca da filha? Dá para entender aí a consequência? Quando o pai beija na boca da filha, ele alimenta o complexo de Édipo. Ele transforma essa filha em uma mulher caprichosa, em uma mulher prepotente, em uma pessoa difícil de relacionamento. A mesma coisa quando a mãe beija na boca do filho. Eu sei que a boca da criança é quentinha, limpinha, mas veja, é algo que denota intimidade sexual. E a nossa maior intimidade sexual é na boca. Por exemplo, qual é o momento de maior prazer na vida do indivíduo? De acordo com Sigmund Freud, é na hora que ele mama. Na hora que ele mama, que ele suga o leite materno. Porque ele tem o prazer do toque da carne, mais a nutrição. Aí depois a mãe desmama. Ele passa um período mais longe da mãe, vivendo outras fases da sexualidade. Que é a fase anal, em que ele vai perceber o prazer das fezes, de colocar fezes para fora. Depois a fase fálica, em que ele descobre a diferença de um para o outro. Depois o complexo de Édipo. Mas aí, o que acontece? Quando ele entra na puberdade, qual é o maior prazer do adolescente? O prazer cálido, o beijo na boca. Então o adolescente vai chupar a língua um do outro.
imaginando o mesmo prazer de sugar o seio materno. Então a boca é um grande espaço de prazer. Então, mesmo que seja só um selinho, é só um selinho, Luísio. Tudo bem, quando é pequenininho, é só um selinho. A criança nem sabe o que é. No entanto, a criança vê o pai dar um selinho na mãe e dá nela também, ela não consegue perceber a diferença. Além de atiçar a sua energia sexual. E aí a gente entra no segundo aspecto, que é o abuso sexual. Porque o que acontece? Essa criança vai desenvolvendo, vai chegando à puberdade, o menino vai começar a ter ereção, vai ter a poluição noturna, a menina vai começar a menstruar, então ela vai começar a ter características de mulher. E aí ela vai começar a associar o beijo não só a afeto, mas a uma função sexual. Você vai dizer assim, mas Aloísio, existem países que têm esse hábito. Dizem que na Alemanha é assim. Eu nunca vi. Na Rússia, como eu nunca fui à Rússia, eu não sei. Na Alemanha não é. A Itália diziam que era assim, não é verdade. Eu vou à Itália todo ano. O ano passado fui 2 vezes e não é isso. Mas o problema é, à medida que vai desenvolvendo, a criança pode transformar isso num ato de prazer sexual. Pode confundir a cabeça da criança. Eu não estou aqui dizendo, que eu estou falando aberto para o mundo todo, eu não estou aqui dizendo que aquele pai lá da família Lima abusou da filha, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pode ter, se você fizer isso em casa, isso pode ter uma conotação de abuso. Os soldados norte-americanos, estadunidenses, na guerra do Vietnã, eles se encantaram com algumas vietnamitas, algumas jovens vietnamitas, e aí iam conversando, e depois beijavam as vietnamitas. E isso era um problema sério. Depois, com o tempo, eles foram percebendo que beijar para a cultura vietnamita é a mesma coisa que fazer sexo. Então aquelas moças se sentiam estupradas pelos soldados, quando na verdade eles só deram um beijo na boca. Então o beijo na boca, ele tem essa conotação sexual, não adianta, tem. Eu sei que é bonitinho para a mamãe, né? Aquela mamãe mais nova, de 20 e poucos anos, 30 anos e tal, mas não é saudável para o seu filho. Eu sei que é bonitinho para o papai dar um beijinho, selinho na boca da filha, mas isso não é saudável, isso confunde a cabeça da criança. Não sou eu quem disse isso é Sigmund Freud. Isso atiça o complexo de Édipo. Que veja, pessoal, só existe um motivo de pais não transarem com filhos. É a proibição do incesto. O incesto na nossa sociedade, ele é proibido. É só porque é proibido. Se não fosse proibido, haveria sexo. Haveria sexo. Aliás, a sociedade humana é a única sociedade na cadeia animal que tem a iniciação sexual 2 vezes. Como 2 vezes? No complexo de Édipo e depois na puberdade. 2 vezes. A primeira iniciação sexual é com os pais, o complexo de Édipo. Que os pais, então, definem que não pode transar com eles. A segunda iniciação sexual é na puberdade com o namorado, com a namorada. Os animais já começam a transar já no complexo de Édipo. Você vai ver lá os cães, os gatos, os cavalos, vacas, enfim, os animais de forma geral. Então, a questão do incesto é isso, é realmente proibido. Por isso, só por isso. Às vezes acontece da filha sentir desejo pelo pai, desejo sexual. Já aconteceu no consultório. A moça dizer que deseja o pai, mas não vai às vias de fato porque é proibido o incesto. O pai não permitiria.
E também acontece, já aconteceu, um paciente meu de 65 anos, que ele nutria desejo pela filha, mas nunca foi às vias de fato. A filha agora está casada, filhos, e ele sabe que se ele tivesse feito alguma coisa, ele teria destruído a vida dessa filha. Porque quando rompemos essa barreira na infância, chama-se abuso sexual. Se uma criança é abusada sexualmente a partir dos 6 meses, ela com 2, 3 anos ela perde a infância. Ela passa a se comportar como adulta. Aquela ingenuidade tão comum, tão tranquila na vida da criança, desaparece. Eu vou narrar para vocês um caso concreto, um caso clínico de um atendimento que eu fiz. A mãe me procurou no consultório dizendo que quando ela ia mudar roupa na frente do filho, o filho dizia para ela assim: nossa mãe, que peitão, que bundão, mãe, a senhora está gostosa. A criança usava esses termos com a mãe. Um menino de 5 anos de idade. E aí a mãe veio me perguntar se é porque estava vendo filme, vendo novela pornográfica, o que estava acontecendo com aquela criança, se ela fazia mal em trocar de roupa na frente do filho. Eu disse: não, você não faz mal de trocar de roupa na frente do filho. Até para poder conhecer a diferença dos corpos, para ele não ficar com... É uma pessoa de confiança, que é a mãe. Então eu até aconselho os pais a tomarem banho com os filhos quando eles são pequenos. Agora, quando começa a perceber malícia, aí tem que já parar de fazer isso. Porque senão, se você não tomar banho junto também, você atiça a curiosidade dele também. Aí a mãe veio narrar isso para mim. Eu disse: não, o problema não é você tomar banho, trocar de roupa na frente dele, não. Ela falou: e ele é muito possessivo também. Ele não quer, eu não posso nem sonhar que eu tenho um namorado, que é o meu namorado, que ele cria a maior casa, ele briga, ele faz pirraça, ele tem um ciúme como se ele fosse meu marido. E aí eu disse assim: e ele brinca, Luiz, mas assim, a brincadeira dele é sempre assim: se tem 2 bonecos, ele coloca um boneco em cima do outro e tal, ele observa sempre o desenho animado e tal. Aí eu falei assim: seu filho está sendo abusado sexualmente. Ela quase caiu para trás, ela quase desmaiou. E aí ela disse: meu Deus, como é que eu faço? Eu disse: o pai dele, como é que é o contato com o pai? Ela disse: não é possível ser o pai dele, porque o pai dele é um canalha, quase não o vê, não paga pensão em dia, e quando vê, normalmente eu estou perto. O pai chega, faz um agrado, conversa fiada com ele, pega ele no colo, e depois me entrega e vaza. O pai nunca pegou ele, levou para passear sozinho. Então, Luiz, o pai dele não é não. Eu disse: tá bom. O maior suspeito de abuso sexual é o pai. É o pai. 70% dos casos é o pai, não é padrasto. Em segundo lugar vem o padrasto, depois vem tio, depois a mãe, mas em primeiro lugar é o pai biológico. Ela disse: não é o pai dela, não é o pai dele, não. Eu disse: tio. Ela disse: não tem tio, não tenho irmãos, ele também não tem tios. Eu disse: mas tem alguém abusando do seu filho. Tem alguém abusando do seu filho. E abusando sexualmente dele. Esse alguém tirou a infância dele. Ele está se comportando, eu expliquei para ela, ele está se comportando como um adolescente. Ou seja, essa pessoa roubou, no mínimo, 10 anos da vida dele. 10 anos da vida dessa criança. Essa criança ficou adulta. Então, ele perdeu a infância, perdeu o seu filhinho. E aí ela começou a chorar e tal. E ela falou: como é que eu faço? Eu falei: primeiro você precisa descobrir, preste atenção, fique atenta para descobrir quem é que está abusando do seu filho. E aí, o que ela fez? Naquela época, isso faz uns 10 anos ou mais, uns 15 anos. Naquela época, já tinha esse recurso. Ela pegou uma câmera de filmar
e colocou a câmera escondida e foi trabalhar e deixou a câmera ligada. Quando ela voltou, que ela foi ver, era a babá quem abusava dele. A babá abusava do filho. Ela foi conversar, apertou a babá, queria matar a babá, obviamente, né? E a babá falou que fazia sexo oral no menino desde os 6 meses de idade. Imagina isso, desde os 6 meses de idade. E aí ela, obviamente, mandou a babá, demitiu por justa causa, abriu um processo, foi uma confusão. E aí eu falei, agora você tem que encaminhar seu filho para terapia, de preferência terapia com um psicanalista infantil, para ele não adoecer, porque a tendência do abusado é se tornar abusador. Essa babá foi também abusada sexualmente. Todo abusador foi abusado sexualmente, todo. Nem todo abusado vai se tornar abusador, mas todo abusador já foi abusado. E o número de crianças que são violentadas, que são abusadas sexualmente, é muito maior do que a gente imagina. A ONU estima de cada 10 crianças, 3 serão abusadas em algum momento da infância. Gente, 3 é 30%, é muito alto. Eu tenho 5 filhos, de acordo com esse índice, de 1 a 2 dos meus filhos foram abusados sexualmente. É muito alto. Então a gente tem que estar muito atento com as nossas crianças. E, obviamente, evitar abusar dela em casa. Abuso de criança é crime, porque a criança ela é um ser chamado incapaz, de acordo com o direito. Então nem mesmo o pai e a mãe têm autoridade para fazer isso. A criança é proteção do Estado. Um outro caso de abuso sexual, que a gente pode registrar também, já no caso aí, é um garoto que foi abusado pelo irmão. Ele tinha 6 anos, o irmão tinha 14. Por que é abuso sexual? É a diferença de mais de 5 anos de um para o outro. O irmão tinha 14, portanto o irmão era adolescente. Então ele começou a transar com esse irmão. E abusou desse irmão dos 6 aos 14. Portanto, quando o outro já tinha 22. Ele se apaixonou pelo irmão. Ele transava com o irmão. Isso é incesto. Então, hoje um homem de 50 e um jovem de 42 anos, talvez 43, ele teve toda uma luta para vencer, teve que fazer terapia para vencer, porque ele era abusado por uma pessoa que ele amava, que é o próprio irmão, como às vezes é abusado pelo próprio pai. Eu atendi um caso de abuso que o pai fez uma tatuagem com gilete próximo à genitália da filha. Ele estuprou a filha com 6 meses usando o dedo do minguinho. Esse pai foi preso, tudo mais, mas só para a gente perceber esses casos crônicos de abuso. Agora, existe abuso sexual que ninguém percebe que comete. Por exemplo, quando um casal vai fazer sexo, estando a criança no quarto, ele está cometendo um abuso sexual, porque a criança ela é esperta. Você pensa que ela está dormindo e ela pode não estar. Então ela vai ouvir aqueles gemidos e ela não vai conseguir entender. E isso vai confundir a cabecinha dela. Vai formar homens e mulheres sádicos ou masoquistas. Porque a menina vê a mãe gemendo embaixo do pai, ela entende que o pai está batendo na mãe. E isso é uma manifestação de amor. Então ela vai procurar homens que batam nela, porque aí ela vai entender que eles o amam. Se for o contrário, ela vai procurar homens que ela possa bater neles. Porque o pai que estava gemendo embaixo da mãe, depende da forma de sexo dos dois. E para a criança é uma confusão isso. Então, se você tem uma casa, um apartamento, que só tem um quarto, improvisa o bercinho do seu filho na sala. Não coloque no quarto. Hoje a gente tem a babá eletrônica.
Qualquer coisa que acontecer lá, você vai escutar pela babá eletrônica. Não durma com seu filho no quarto. Tem gente que dorme na mesma cama. Um dia desse eu ouvi o pai dizendo assim, o avô dizendo assim, eu sou avô-rai, eu sou avô e pai, a minha neta é também minha filha. Ela tem 11 anos e ela dorme comigo até hoje. Ela dorme no meio entre eu e a minha esposa. Caramba! Aí ele vai dizer assim, mas talvez por ele ser idoso ele não vai ter intimidade sexual. Primeiro que idoso tem. E segundo que durante a noite o homem tem ereção. Ereção, ele dá vontade de fazer xixi e ele tem ereção. Então ele vai esfregar o pênis ereto na neta ou na filha que estiver no meio ali. A gente tem que pensar isso. Se é a mãe, por exemplo, dormindo com o menino, o filho pode ter ereção, pode ter poluição noturna e vai ali colocar em contato o pênis dele com a vagina da mãe, ainda que debaixo do pijama. Então são coisas que acontecem no cotidiano das famílias brasileiras e que muita gente não fala. Isso vai para o consultório. Aqui no divã as pessoas falam porque as incomoda, mas é um problema muito sério isso e que a gente tem que estar atento para não provocar sofrimento nas pessoas que mais amamos, que são os nossos filhos. Uma das minhas filhas uma vez falou, papai, eu sonhei que eu estava fazendo sexo com o senhor, eu estou toda envergonhada, porque parecia de verdade. Aí eu olhei para ela com bastante naturalidade, ela era mocinha ainda, e eu falei, olha, isso é complexo de Édipo. Isso é um delírio, é o seu psiquismo que fantasia, né? E aí gera uma imagem no sonho, né? Mas isso não tem a ver com a realidade, porque você é minha filha, eu sou seu pai, e entre nós não pode haver contato sexual. E a família, isso é uma coisa tão séria para a família brasileira, a gente tem, o incesto é tão proibido, a gente só acontece o incesto se a pessoa não perceber, que é um dos grandes problemas para explicar, por exemplo, a não aceitação dos pais aos filhos homossexuais. Por que que boa parte dos pais não conseguem aceitar que o filho seja homossexual? Porque, imagina, se eu vou abraçar a minha filha, eu vou abraçar da cintura para cima. Eu não vou permitir que haja uma proximidade na região da genitália, porque ela é menina. Eu não quero provocar desejo nela. Eu não quero provocar desejo em mim. Então eu vou abraçar em separado. Eu vou abraçar só a parte de cima. No entanto, quando eu abraço o meu filho, não tem essa preocupação, porque ele é menino. Teoricamente, ele sente atração por mulher, e eu sinto atração por mulher, então não tem perigo. Quando o filho fala para o pai que ele é gay, o pai se sente traído. E aí o pai começa a pensar, e se eu desejei ele? E se ele me desejou? Isso tudo no inconsciente. Como se isso fosse determinante. Mas olha que interessante, é o medo do pai de ter desejado o filho em algum momento da vida. Se a menina conta para a mãe, pode ver que a mãe tem dificuldade de aceitar as filhas e o pai tem dificuldade de aceitar os filhos. A mãe aceita bem o filho gay. Por quê? Porque não tem risco nenhum para ela. Mas ela tem dificuldade de aceitar a filha lésbica. O pai aceita bem a filha lésbica, mas tem muita dificuldade de aceitar o filho gay. Exatamente porque ele não pôde tomar esses cuidados da proibição do incesto. Então, fechando aí a questão do BBB, na minha opinião, o pai beijar a filha na boca, e uma filha adulta, ele estimula o desejo, ele estimula o incesto, ele estimula o complexo de Édipo. Então ele estimula o complexo de Édipo. Não estou fazendo de questão de pecado, estou falando cientificamente. Ele estimula o complexo de Édipo da filha e estimula nele também. Porque o beijo, a questão cálida, o beijo, o calor que a boca emite, mesmo no selinho, sem nenhum tipo de coisa, gera isso. Eu não sou contra dar selinho, gente adulta, problema de cada um constrói o pacto que quiser. O Jô Soares dava selinho na Hebe Camargo, né?
A Hebe Camargo, inclusive, gostava de dar selinho em todos os convidados, sem problema. Deu selinho no Giannichini. Não tem nenhum problema um adulto dar selinho. É questão do casal pactuar. Minha esposa não aceita eu dar selinho em outra mulher. Mas tem mulher que aceita, tem marido que aceita, tudo bem. Agora, a questão aí entre pais e filhos é a questão do incesto, é a questão do complexo de Édipo. É você aumentar ainda mais a possibilidade de conflitos entre mães e filhas e entre pais e filhos. Então, quando você vê uma postagem, agora você vai ter aí uma noção científica das consequências ali daquele beijo. E parece que foi mais do que beijo. Parece que é um momento em que o pai abraça a filha durante a noite e ele movimenta o corpo como se fosse uma fricção. Né? Eu confesso a vocês que eu vi a pessoa que postou, que fez uma crítica muito mais religiosa, que eu acho uma coisa que não faz muito efeito, né? É pecado isso e tal. Não, acho que é interessante você entender por quê e do que você condenar, né? E aí a pessoa postou lá e na imagem é coisa de segundos. A imagem que está rolando no Facebook. Mas é uma coisa que deve se evitar porque você provoca o desejo. Porque os corpos são corpos humanos. Os corpos não têm moral. A moral é do ser. A moral é um desenvolvimento da convivência social. A palavra moral vem de mural, de muro. Eram as normas que eram escritas nos muros da Grécia, para que a população grega tivesse uma regra de convivência. Então, por isso, muro, mural, moral. Daí a origem da palavra moral. Então, a regra de convivência, eu acho que nem sendo nesse caso aí, não explico. Se você puder entender o porquê, fica mais seguro você tomar uma decisão. E depois, é momento também da gente utilizar esse exemplo para a gente aprender, para a gente refletir. Eu dou selinho no meu filho, eu dou selinho na minha filha, eu agora vou refletir melhor do que isso, com isso. Eu durmo com os filhos pequenos no mesmo quarto que eu, agora eu vou pensar melhor isso. Então a maneira da gente, eu espero com essa live contribuir para isso. Aliás, essa live é a live com o meu maior índice de audiência até hoje. Já superou o vampirismo, hein? E olha que o vampirismo foi lá em cima, mas foi a maior nível de audiência. Um outro caso que a gente pode narrar para a gente fechar esse assunto de abuso sexual, né? de conflito, de complexo de Édipo, melhor dizendo, é uma pessoa que me procurou dizendo, um homem, né? Dizendo que ele tinha problema com a autoridade. Ou seja, ele trabalha numa multinacional, ele é um gerente, ele é gestor, né? Ele tem um grupo de pessoas que trabalha com ele, mas ele também é subordinado hierarquicamente a um grupo mais acima. E ele tem dificuldade de aceitar as ordens que vêm de cima. Com essa dificuldade, ele perde a consciência de culpa, tira dele a condição de autoridade sobre os que estão embaixo. E aí a gente foi investigar de onde que veio essa dificuldade com a autoridade, e ele lembrou que a mãe dormia com ele quando o pai viajava. O pai caminhoneiro viajava muito, e então no período em que o pai estava fora, a mãe colocava ele no lugar do pai, na cama. Quando o pai chegava, ele tinha que desocupar para o pai dormir. E isso foi criando um conflito entre ele e o pai, e ele odiava o pai. E então, essa dificuldade, esse ódio ao pai, essa não castração, é que era responsável pela não obediência, porque ele não obedece, a autoridade está ligada ao pai primeiro. Como ele não obedece o pai biológico dele, ele não consegue obedecer o gestor aqui na frente. Depois que ele fez essa análise, melhorou a relação dele com os chefes deles.
dele, com os superiores dele. E ele lembra, inclusive, que quando o pai começava a conversar com a mãe, ele ficava batendo a perna, tipo protestando. E a mãe falava assim, não faça nada, seu pai é assim mesmo. E aí quando o pai virava as costas, a mãe dizia, você é o maior tesouro da minha vida. Eu só não fui embora por sua causa, porque você é a pessoa mais importante para mim. Olha como é que a mãe fazia o jogo exatamente o contrário. Quando Freud disse que é para ela dizer que o pai é mais importante que ele, o pai já era ausente naturalmente, a mãe dizia que ele era mais importante que o pai. Então a mãe acabava estimulando ali mais e mais o complexo de Édipo. E aí faz com que ele hoje, ainda hoje, o pai já é falecido, mas que ele hoje alimenta muita mágoa do pai. E com isso ele tem dificuldade na relação com o filho. Porque ao mesmo tempo que o filho odeia o pai, ele imita o pai. Se o pai é prepotente, ele também vai ser prepotente, porque ele quer descobrir como é que o pai conquistou a mãe. Então com isso ele imita o pai. Por isso que a gente fala, nós nos parecemos muito com os nossos pais. As mulheres se parecem muito com as suas mães no agir, no jeito de ser. É por causa disso. Não é porque a filha presta atenção na mãe, é porque a filha quer conquistar o pai. E aí ela fala, para eu conquistar meu pai, eu tenho que agir como a minha mãe. Só que o pai agora é o marido. Então o pai, a esposa vê no marido o pai que ela ama. Às vezes não se parece fisicamente, mas se parece, é a maneira como a filha vê. Uma jovem, uma gracinha aquela jovem, veio fazer uma sessão comigo aqui, uma consulta, e a mãe trouxe, que ela falou que ela queria um psicanalista, e eu achei muito interessante, que ela tem 15 anos só, achei uma graça. Aí ela veio, deitou no divã e tal, e eu disse, o que que te incomoda? Ela falou, eu queria saber, doutor, por que todos os homens que eu me envolvo, eles são dependentes? Veja, 15 aninhos, né? Aí eu disse, todos eles, eu falei, né? Todos os homens com quem você... doutor, o meu primeiro namorado, que foi meu grande amor, ele era dependente químico, ele fumava maconha. O meu segundo namorado, ele era alcoolista, ele era alcoólatra, ele bebia muito, e aí eu terminei com ele. E agora, eu que eu estou namorando agora, nossa, ele é dengoso, fica pedindo a minha ajuda toda hora, tudo ele precisa de mim, parece uma mulherzinha, o jeito da menina falando, né? E eu queria saber por que isso acontece, como é que eu faço para eu arranjar um homem de verdade, que não seja dependente, um homem bom e tal. Aí eu disse, como é que você vê o seu pai? Aí ela regalou o olho e falou, não, meu pai é um homem trabalhador, honesto, um homem de bem e tal. Eu disse, quem administra a sua família? Ela falou, meu pai. Eu falei, é seu pai mesmo? Ela, não, meu pai trabalha fora. Minha mãe não trabalha fora, trabalha em casa. Mas, na verdade, doutor, quem administra a minha casa é minha mãe. Meu pai recebe o salário dele, entrega todinho na mão da minha mãe, e a minha mãe é que paga as contas, a minha mãe que dá o valor que ele precisa para pagar as contas dele. E assim, ela leva a toalha para ele, na hora que vai tomar banho, ela ajuda ele a calçar a meia. Eu digo, ele é inválido? Ela falou, não, é o jeito carinhoso dela. Aí eu olhei, aí eu falei, então seu pai é dependente da sua mãe, é isso? Eu não diria isso. Na prática, ele é ou não é dependente? Ela falou, é dependente da minha mãe. Você ama o seu pai? Eu amo demais, meu pai é tudo para mim. Então você está procurando um namorado que seja igual ao seu pai, que seja dependente de você. Por isso você namorou todos três dependentes. E ela disse, o que eu faço? Eu digo, agora que você já sabe, começa a olhar para o seu pai outras questões. Seu pai deve ter outros destaques, além de ser trabalhador, alguma coisa na empresa, ele é subordinado ou ele comanda? Vá na empresa, veja ele comandando, para que você não tenha essa imagem de que sua mãe cuida do seu pai.
que o seu pai é filho da sua mãe, que ele não é. Mas veja como que é muito sutil o processo do complexo de Édipo. Ok? É uma pena, né? Chegou a hora de terminar o Voceiro Divã. Hoje tem muita gente aí, ao vivo, muita gente acompanhando. Eu quero lembrar que você vai encontrar todas as lives no meu site, aloisiosilva.com.br. É o meu nome, aloisiosilva.com.br. Lá você vai acessar todas as minhas lives. Também está aí no Facebook. E eu tenho um aplicativo para você que tem Android, né? Eu não tenho ainda os outros, que é o pessoal da Apple, não tem. Mas você que tem Android, é só você digitar, entrar no Play Store e digitar Psicanálise Aloísio, e aí você vai encontrar também todas as minhas lives lá, meus livros publicados, artigos que eu escrevo, né? Você que mora em Guarapari, agora no dia 3 de março começa a nossa 5ª turma de psicanálise. Se você quer ser psicanalista, vem estudar conosco, né? No Facebook aí você vai encontrar o contato, tá certo? Agora eu vou ler as perguntas. Se tiver um pouco de paciência, eu não vou identificar todo mundo, como eu faço sempre, que tem muita gente hoje. Então eu vou me limitar a falar das perguntas. Deixa eu ver aqui. Maria das Neves Batista Lima diz: isso não é verdade, eu nunca quis um homem igual ao meu pai. É o que você pensa, é o que você gostaria, mas é exatamente assim que é. Pra você ter ideia, a gente fez uma estimativa aqui com pessoas que também pensavam como você, e eu consegui convencer todas elas, sem exceção, que tinha casado com o pai, que o homem tinha casado com a mãe. É porque não é o pai especificamente, mas é uma visão psíquica que você tem do pai, né? Então você com certeza já se envolveu com vários pais, né? Todos os homens com quem você se relacionou tinham traços do seu pai. Isso é um processo primitivo. O complexo de Édipo, ele é primitivo, então ele não está na nossa razão, não depende do seu raciocínio. Claro que se você percebe isso, aí a sua possibilidade de vencer é maior. O Michael Menezes, né, o grande Michael Menezes, um grande comunicador lá de Pernambuco, está aí assistindo, dizendo: grande mestre. Nós temos gente aí, a Ivana de Nova York, temos gente de Portugal, temos gente da Suíça, fora o Brasil inteiro, né? A Aline Aminá Badawi, lá de São Paulo, ela diz: e o pai tem a tendência de não tomar essa atitude, legal, que é castrar a filha. E quando a mãe reclama, ele fala na frente da filha: tadinha, deixa a menina. E aí o que acontece? Quando o pai faz isso, ele tira a autoridade da mãe e fortalece o complexo de Édipo, né, Aline? A Aline aí é psicanalista também, está lá em São Paulo, né? O Maico é Saudades, Caruaru, Pernambuco, aguardo sua ilustre presença, né? Tem muita gente aí, Ronaldo de Caruaru também assistindo, Ademir, Paulo Toledo, Verônica de Assis disse: bom dia, querido amigo, sensacional o tema, concordo plenamente. A Verônica dizendo: estamos ansiosos, esperando em abril do Getu. É que em abril eu vou para o estado de Massachusetts e Colorado, nos Estados Unidos. Então o Getu fica no estado de Massachusetts, perto de Boston, capital do estado de Massachusetts. Vamos lá, tem gente aqui no Brasil todo, gente do mundo todo, aliás. Maravilha a internet, né? Miriam Ferreira, boa tarde. Norma Lúcia, maravilhosa palestra. Fernanda Dias, enfim, é muita gente. Eu prometo a vocês que eu vou responder um por um. Presta atenção, não tem uma pessoa que não faça pergunta nas minhas lives que eu não respondo, tá bom? Então, eu vou responder a cada um, mas a gente tá chegando aí paciente, tá na hora de atender, eu tenho que encerrar, tá? Muito obrigado pela audiência, compartilhe essa live para que chegue a mais e mais pessoas, tá? Namastê. Deus em mim, Deus em você.
Muito obrigado, muita paz, fiquem com Deus. Desculpe aí a forma franca com que eu falei, mas o intuito é unicamente esclarecer, democratizar a psicanálise. Muita paz.